Olá, a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou a Carol do Mulheres que Ensinam Mulheres. Hoje vamos continuar a leitura do livro A Casa do Oleiro. Deus quer fazer de nós vasos úteis em suas mãos, de autoria do Corpo Redatorial Árvore da Vida. Vamos para o áudio 6, onde daremos prosseguimento ao capítulo 1. Os vasos de barro. Já vimos que Deus é o oleiro, que a igreja é a casa de Deus e que a obra de Deus é a edificação do corpo de Cristo. Mas o livro de Jeremias nos revela muito mais. O oleiro está entregue à sua obra, ou seja, ele está trabalhando nos vasos. E o que está acontecendo com os vasos? Lemos em Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O povo de Israel foi comparado a um vaso, e no Novo Testamento nós somos comparados a vasos. Romanos, capítulo 9, versículos 21 a 23, chama-nos de vasos de misericórdia. Atos 9, versículo 15, mostra que para Deus, Paulo era um vaso escolhido. Algumas versões traduziram instrumento, para levar seu nome a gentios e a reis em muitos lugares. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, afirma que há utensílios, vasos, para a honra e para a desonra. Em 2 Coríntios 4, versículo 7, o apóstolo Paulo declara que dentro de nós, vasos de barro, há um tesouro, que é Cristo. Deus criou o homem do barro como um recipiente para contê-lo. Por isso, o homem é considerado um vaso de barro. O objetivo da existência desse simples vaso de barro é nada mais nada menos que conter o próprio Deus dentro de si. Jeremias viu um vaso sendo trabalhado pelo oleiro, o qual, por algum motivo, se lhe estragou nas mãos. No entanto, o oleiro do mesmo barro refez o vaso. O que significa isso na nossa experiência? Deus tem trabalhado em nós por intermédio da sua palavra, mas por algum motivo, por vezes nos tornamos rebeldes. Por que Deus deixou tal coisa acontecer comigo? Por que Ele não tira esse problema da minha vida? Já que é assim, eu não vou mais para a reunião. E também não quero saber do Senhor, se Ele não fizer o que eu quero. Percebemos então que o vaso se estragou, mas, graças ao Senhor, o barro ainda está nas mãos do oleiro. Enquanto estivermos nas mãos de Deus, há esperança, porque Ele pode fazer de nós outro vaso. Em Jeremias 19, versículo 11, também há um vaso que se estraga, mas não pode mais ser refeito. O barro endureceu a tal ponto que, ao ser moldado pelo oleiro, quebrou-se, tornou-se inútil e seu fim foi ser enterrado em Tofete. Esse lugar representa as trevas exteriores, o ranger de dentes, que será o lugar onde os vasos quebrados, todos os filhos de Deus que não permitiram que Ele os moldasse, ficarão durante 1000 anos para ser restaurados. Isso não se refere à perdição eterna, pois sabemos que, uma vez salvos, jamais perderemos a salvação. Todavia, os filhos de Deus que não obedeceram às suas palavras nem aceitaram a sua disciplina, serão disciplinados por 1000 anos, a fim de poderem entrar na Nova Jerusalém. Hoje temos oportunidade de escolher que tipo de vaso queremos ser. Ou permitimos que o Senhor trabalhe em nós, moldando-nos conforme a sua vontade, ou seremos moldados e refeitos durante 1000 anos. Vamos renovar nossa consagração ao Senhor e permanecer nas suas mãos, a fim de que Ele trabalhe em nós até sermos totalmente conformados à imagem de seu Filho. Coloquemo-nos nas suas mãos e não endureçamos o nosso coração diante do querer do Senhor. Um vaso não pode ser moldado se o barro estiver seco, porque ele endurece e quebra. Portanto, durante todo o tempo da modelagem, o barro precisa ser molhado com frequência. Espiritualmente falando, também acontece a mesma coisa e precisamos ser constantemente regados pela água viva. O Senhor é o manancial,
a fonte de águas vivas, que flui para saciar nossa sede e para nos amolecer. Se sentimos que nosso coração está endurecido, precisamos correr imediatamente ao manancial de águas vivas, pois só então é que ficaremos maleáveis e não correremos o risco de quebrar. Na prática, isso acontece sempre que invocamos o nome do Senhor, sempre que o desfrutamos na palavra, na comunhão com os irmãos, na oração. O importante é voluntariamente permanecer nas mãos do oleiro, porque mesmo que estraguemos, podemos arrepender-nos e assim Ele poderá novamente fazer de nós um vaso de honra na sua casa. O desejo de Deus é que sejamos maleáveis nas suas mãos. A obra de transformação só pode ser eficazmente realizada pelo próprio Deus. Cabe a nós permanecer flexíveis em suas mãos, pois como poderá Ele modelar o barro duro sem quebrá-lo? Não podemos ser pessoas secas, precisamos estar sempre bebendo das águas vivas, todo momento invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Sempre que estamos em comunhão com o Senhor e amando as suas palavras, somos como barro maleável, fácil de ser modelado. Isso não significa que não mais erraremos, pois enquanto estivermos vivos, estaremos sujeitos a falhas. Contudo, quando estamos amolecidos, mais rapidamente nos arrependemos e voltamos ao Senhor. Então, quando o Senhor nos apontar um erro, não discutiremos com Ele, nem argumentaremos. Mas por que não posso fazer isso se todo mundo faz? Pelo contrário, confessaremos o nosso erro e rebeldia. É dessa maneira que, ao serem expostas as falhas do vaso, o oleiro pode com total liberdade desfazê-lo e refazê-lo. Hoje vamos parar por aqui. Ouviremos mais sobre o capítulo 1 no próximo áudio. Fiquem com Deus.